Oeste, os bombeiros e a polícia ainda não têm pistas do menino que desapareceu em Videira no dia 5 de maio. E o deputado federal Jair Bolsonaro, apontado como candidato à presidência da República, visita Santa Catarina e justo no dia em que Brasília amanheceu sob os efeitos pesados da delação da JBS. Como já era esperado, teve tumulto já no aeroporto na chegada dele, né? Duas operações da Polícia Federal estão em andamento aqui no estado e em outros estados. Uma é contra a pedofilia e a outra em combate a fraudes do FGTS. E ainda confira como foi a vitória da Chape em solo argentino. O Verdão do Oeste agora só depende dele para chegar nas oitavas de final da Libertadores. Que bacana! Isso e muito mais no Meio-Dia Catarina, que está começando agora. Boa tarde para você, 12h32. Lembrando que você pode participar conosco pelo nosso WhatsApp no 489-9904-9904. Gustavo já tá de olho, né, Gustavo? Tô de olho, já tem gente reclamando de água de esgoto aqui, hein? Vamos dar uma olhada daqui a pouco mais calma. Olha, a quinta-feira amanheceu tensa em Brasília, tensa no país inteiro, né, em relação à política, depois do vazamento de escutas e de áudios que estariam entregando aí, apontando que o presidente Michel Temer estaria pagando pelo silêncio do Eduardo Cunha na prisão. SBL, e também a revelação de que o senador Aécio Neves, do PSDB, do PSDB ninguém sabe até quando, né? A pressão tá grande para isso aí. Estaria pedindo o Aécio 2 milhões de reais para pagar a defesa dele na Lava Jato. O STF já afastou o Aécio e vai decidir, inclusive, já logo mais sobre a prisão dele. A irmã dele já foi presa, né? E o deputado federal Jair Bolsonaro, do PSC, está aqui na capital e a passagem dele no estado pode ser marcada por manifestações de repúdio ou até de apoio, né? A gente já acompanhou aí que tiveram tumultos no aeroporto na chegada dele. No aeroporto foi registrada uma maior participação do pessoal que apoia uma candidatura possível do Jair Bolsonaro, né? E a nossa equipe, claro, vai acompanhar todos os detalhes e você vai conferir logo mais no Band Cidade às 10 para as 7 da noite. Inclusive está marcada uma entrevista coletiva do Jair Bolsonaro para 2h30 da tarde, onde ele vai atender a toda a imprensa e, claro, a TV Catarina estará presente. Promete ser polêmica, como sempre. Inclusive, o assunto dessas escutas, desses áudios e todo esse alvoroço que está acontecendo em Brasília, esse terremoto na política, com certeza vai ser abordado lá. E imagina, ele deve estar com a língua mais que afiada, né? Para disparar tiro para tudo que é lado. Vai dizer, mais uma vez eu não fui citado. Prepara. Vamos começar, então, com as principais notícias do estado. Uma força-tarefa de 2 dias, com cerca de 40 bombeiros da região de Videira, realizaram buscas no mato para tentar localizar aquele menino, o Christian, que tem 10 anos e desapareceu. Infelizmente, até agora, ele não foi encontrado. Foram 2 dias de busca intensa pelo mato para procurar pelo menino Christian, que desapareceu há 2 semanas no bairro Campo Experimental, em Videira. Mais de 35 bombeiros da região do Meio-Oeste participaram da operação com o auxílio de um cão farejador. Ontem à noite, a operação foi encerrada e o menino não foi localizado. Tô torcendo que ele esteja vivo, que volte com nós, né? Porque para mim é muito difícil, né? Assim, nunca me deu problema, nada, né? Sempre foi querido, a gente pedia uma coisa para ele fazer, ele fazia, né? Sem reclamar, nada, né? Eu quero ele vivo, né? Que é pra gente continuar a vida que nós tínhamos, né? Christian foi visto pela última vez quando brincava no bairro onde morava com a família. Depois disso, informações repassadas à Polícia Civil davam conta que ele havia sido jogado no rio. Testemunhas foram ouvidas, a equipe de mergulhadores do Corpo de Bombeiro de Videira realizaram buscas em 2 pontos do rio, mas não foi localizado. E esses locais a gente já passou, então agora a busca é mais abrangente, mas vai ser feito realmente um pente fino para a gente tentar descartar a possibilidade dele estar nessa região. Qualquer informação deve ser repassada à Polícia Civil de Videira. Isso mesmo, quem tiver qualquer informação que possa ajudar a polícia pode ligar para os seguintes telefones, 49-3566-0258 ou final 0259. Os telefones estão aí na sua tela. Se você tiver qualquer informação, por favor, faça contato aí com a polícia.
Passam bem as 7 crianças que ficaram feridas após um acidente no início da tarde de ontem aqui na capital. Elas foram lançadas para fora de um ônibus quando as portas traseiras abriram em uma curva. Olha só. Essas imagens foram feitas por pessoas que passavam pelo acidente e mostram o momento do resgate das vítimas. Essa é a rua Silva Jardim, localizada no bairro José Mendes, próximo ao centro da capital. O acidente aconteceu exatamente aqui nesta curva, quando as 2 portas traseiras do ônibus se abriram e acabaram arremessando as pessoas para o lado de fora do veículo. A Polícia Militar precisou interditar os 2 sentidos da via para realizar o atendimento às vítimas. Viaturas do SAMU, da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros realizaram os primeiros atendimentos antes de encaminhar as crianças e adolescentes para os hospitais da capital. A maioria retornava das escolas próximas da região. Informações recebidas pela polícia dão conta de que as vítimas estavam aglomeradas dentro do ônibus e próximas à porta traseira. Já o consórcio Fênix, responsável pelo transporte coletivo de Florianópolis, afirmou através de nota que usuários menores de idade iniciaram um pequeno tumulto dentro do coletivo, sendo que um deles forçava as portas traseiras. Na sequência, outro jovem teria acionado a trava de emergência, o que imediatamente ocasionou a abertura das portas e o desligamento do motor. 6 vítimas foram encaminhadas ao Hospital Infantil Joana de Guzmão, 5 já foram liberadas, a gente confirmou isso agora pela manhã, e elas já estão em casa. Apenas um adolescente permanece hospitalizado com uma lesão na mão, mas nada grave. O consórcio Fênix ainda afirmou, através de nota, que o ônibus foi levado à 2ª Delegacia de Polícia, no bairro Saco dos Limões, para perícia. Um acidente que não foi grave, mas podia ter sido muito grave, não é, Gustavo? É verdade, Cibele, e assusta as imagens, né? Quando você observa ali que as crianças estavam no ônibus e podiam ter se machucado muito mais, como você bem disse, poderia ser muito mais grave. É claro, a empresa está dando a versão dela. Aí tem as imagens. A empresa está dando a versão dela, dizendo, olha, as crianças estavam forçando a porta e tal. E as crianças? Ninguém ouviu, pelo menos não se tem depoimentos delas ainda, né? O consórcio Fênix não pode em nenhum momento se eximir também da responsabilidade. Por que eu digo isso? Porque me parece um sistema extremamente falho, né? Você se apoia na porta e a porta abre, simplesmente. Extremamente falho. Né? A gente observa ali nas imagens uma curva realmente bastante acentuada, mas exatamente por isso a abertura da porta não deveria ser tão frágil. Mesmo se as crianças, os adolescentes estivessem forçando a porta, fica aí um alerta, então, para que realmente seja feita essa perícia, né? E assim, Cibele, a gente observou ali, com uma câmera, você viu a velocidade que passou o ônibus naquela curva. Olha lá. Não é uma velocidade qualquer. Então, também tem esse outro lado, né? Onde... Aí, para não generalizar, evidentemente, eu uso o transporte público, por exemplo, e eu observo, falo como usuário, observo que muitas vezes existem sim motoristas que exageram na velocidade, aí como você muito bem disse, Sibeli, da questão, numa curva dessa, apoiou ali, nossa, muito perigoso. Por sorte, né, ninguém se feriu, que sirva de alerta para que novos acidentes como esse não aconteçam mais. A Polícia Federal está em operação em 17 estados e no Distrito Federal em combate à violência sexual contra crianças. Aqui no estado, na manhã de hoje, 3 pessoas já foram presas. A operação busca reprimir o compartilhamento e a disseminação de pornografia infantil pela internet. Ao todo, foram expedidos 93 mandados de busca e apreensão. A Justiça também autorizou 2 prisões preventivas e uma condução coercitiva. Se condenados, os investigados podem pegar de 1 a 6 anos de prisão. E uma outra operação também da Polícia Federal está em andamento em 7 estados para desarticular uma organização criminosa suspeita de fraudes contra um programa de seguro-desemprego e também FGTS. A Karina Coupe está acompanhando, está lá na redação, tem mais informações. Boa tarde, Karina. Boa tarde, Cibele. Boa tarde a todos que acompanham o Meio Dia Catarina. É isso mesmo, estão sendo cumpridos mandados de busca e apreensão em vários estados do país e também aqui em Santa Catarina. Aqui a Polícia Federal cumpriu busca e apreensão hoje pela manhã em um apartamento de 2 irmãos que fica em Balneário Camboriú. Esse apartamento seria utilizado por eles durante o veraneio e também durante as férias. E esses 2 irmãos, segundo a Polícia Federal, seriam os suspeitos de comandar aí essa grande organização criminosa suspeita de fraudar um esquema
no seguro-desemprego e também no FGTS. Mas no local a polícia não encontrou nada. Esse apartamento que era utilizado com frequência por eles desde 2011, eles que são do Pará, mas que atualmente moram em Curitiba. A polícia também revelou que eles são suspeitos de realizar essas fraudes em vários estados do país, mas que aqui em Santa Catarina eles não teriam agido. A investigação da Polícia Federal apontou que até agora esse prejuízo com as fraudes chega a 320 milhões de reais. Isso só entre janeiro de 2014 e junho de 2015. É muito dinheiro, né, Sibeli? Muito dinheiro mesmo, Karina. Parabéns aí, né, ao trabalho da Polícia Federal, que durante essa semana inteira está em operação pelo estado e em outros estados do país. A Karina fez hoje pela manhã uma matéria sobre que a capital está em último lugar aí entre as capitais brasileiras quando o assunto é transparência. É isso, né, Karina? É isso mesmo, Sibeli. O que aconteceu? A Prefeitura de Florianópolis, na metade do ano passado, rompeu o contrato com a empresa que gerenciava os dados contábeis do município. Isso é, então a empresa deixou de repassar para o Portal da Transparência todos os dados que eram importantes. E aí, no momento da avaliação, não tinha nenhum dado lá, o que fez com que a Prefeitura da capital amargasse aí o último lugar nesse ranking. Vamos dar uma olhadinha na reportagem. As 27 capitais do Brasil foram avaliadas em 10 itens. Florianópolis só atendeu a um dos requisitos, o que fez com que a cidade ficasse na última posição no ranking, que avalia a transparência de informações disponíveis para acesso da população. Se tem alguma informação que eu quero saber, mas não está lá no portal da transparência, o cidadão tem o direito de entrar lá no portal da LAI, né, da Lei de Acesso à Informação, e pedir essa informação adicional. E aí você pode pedir informação sobre o que você quiser, né? O cidadão ele não tem que dizer para que quer essa informação, ele não tem que dizer o que ele vai fazer com essa informação, ele só precisa colocar lá alguma forma dele receber a informação. Em 2015, Florianópolis ocupava a 6ª posição com 8 pontos. Mas, na metade do ano passado, a Prefeitura cancelou o contrato com a empresa que gerenciava os dados contábeis do município. Com isso, de agosto até o final do ano, nenhuma informação foi repassada ao Portal da Transparência, o que fez com que, neste ano, Florianópolis conquistasse apenas 2 pontos na escala Brasil Transparente. No início deste ano, a Prefeitura fez um contrato emergencial com uma nova empresa para poder disponibilizar as informações de 2017 no Portal da Transparência. Já os dados que faltam de 2016, o Poder Público vem tentando recuperar. O que se refere ao ano de 2016, nós estamos com uma dificuldade porque nós não temos informações suficientes das bases de dados, dos programas, para ir buscar todos esses dados do ano de 2016 e trazê-los para dentro das nossas bases atuais. O trabalho está sendo intenso e a gente imagina que aí até agosto, por aí, a gente já consiga ter todas as informações dos anos anteriores carregadas dentro do Portal da Transparência. Além da capital, outros 138 municípios de Santa Catarina foram analisados. 22 prefeituras conquistaram a nota máxima. Já a capital se manteve com desempenho ruim na posição de número 127. As prefeituras que não cumprem com os requisitos obrigatórios pela Lei de Responsabilidade Fiscal podem perder o repasse de verbas federais. Já o estado teve um bom desempenho. Santa Catarina recebeu nota 9,72 e ficou na posição de número 11 entre todos os estados do país. Tá certo. A Karina pode voltar a qualquer momento com mais informações. Realmente, né, o Portal da Transparência precisa funcionar, né, Gustavo? Seja pela falta de dados ou por outras razões, a capital está lá embaixo no ranking. O que é péssimo para Florianópolis, até porque você mostra para o seu cidadão, através do Portal de Transparência, tem a possibilidade de se mostrar o quê? Como diz ali, transparente, apresentar as contas, quanto cada servidor ganha. Inclusive, por exemplo, nós temos aqui o Tribunal de Justiça de Santa Catarina, tem o Portal de Transparência, excelente modelo. A própria Assembleia Legislativa tem um ótimo Portal de Transparência. Funciona bem. Você tem dúvida, inclusive, eu quero saber quanto é que ganha aquele servidor lá que parece que não trabalha. Vai ali, digita o nome dele, a coisa mais simples que tem. Vai ali, digita o nome dele e você vai descobrir quanto é que ele ganha. Qualquer pessoa. Isso na Assembleia, isso no Tribunal de Justiça, isso é mostrar transparência e saber, principalmente, Sibeli, onde é que está sendo investido o recurso e quanto que ganha cidadão que você acha que não trabalha, por exemplo. Sim, é uma prestação de conta à população, né? Não é mais do que a obrigação do município ter ali as contas expostas para que todo mundo confira onde o dinheiro está sendo gasto. Agora sim, prepara o estômago, se você for acessar portais aí de transparência, prepara o estômago, porque, olha, dá dor na barriga fácil, assim, porque
Tu vê cada cidadão ali ganhando. Jesus, uma bela bolada. Temos algum recado? Tem sim, Cibele. Deixa eu dar uma atenção aqui. Lá para a cidade de Rio Negrinho, é o Lucas Santos. Ele mandou fotos do bairro dele, onde está correndo ali água de esgoto na rua. A gente vai atrás de mais informações para você, viu, Lucas Santos? E buscar a resposta da Prefeitura do Rio Negrinho. Ele disse que o cheiro é horrível, Cibele, e tudo mais. E mostra ali fotos da rua que, de fato, são assim, terríveis. A gente vai atrás dessa resposta, vou mostrar as fotos amanhã, viu, Lucas? Mas alô, Prefeitura de Rio Negrinho, né? Vamos dar uma ajuda aí. E o Léo Martins, do Ribeirão da Ilha, aqui da Grande Florianópolis, na ilha de Santa Catarina, diz assim: estou aqui com a minha mãe, Roseli, e com a Esther. E todos estamos ligadinhos no Meio-Dia Catarina. Ele ainda diz: Cibele, sou o seu fã desde o tempo de Band Cidade. Gosto muito do seu trabalho. Valeu, gente. Valeu, obrigado para você, Léo Martins. E acompanha mesmo, né, Cibele? Que faz tempo lá o Band Cidade. Legal, legal. Acompanha desde o Band Cidade. Siga nos acompanhando, por favor. Um abraço para você e para sua família. Olha, já está encaminhado o processo para tornar públicas as listas de espera de pacientes do SUS em Santa Catarina. A gente estava falando aqui de transparência. Esse seria mais um item aí para que fique transparente a fila do SUS. A expectativa é que até o fim do ano a população possa acompanhar as demandas por cirurgias eletivas pela internet. Para a vice-presidente da Associação dos Amigos do Hospital Universitário, tornar a lista pública trará maior transparência aos processos. Acho que nesse momento a pessoa vai ficar mais tranquila, né, sabendo da sua condição real de posição na lista, de tratamento, de acompanhamento. O primeiro procedimento que terá a fila publicada será o de cirurgias eletivas. A previsão é que as primeiras listas estejam publicadas já em julho e o estado todo atendido até o mês de outubro. A lista, que ficará disponível ao público, não terá nomes, para que a privacidade dos pacientes seja respeitada. O que vai aparecer na lista? As iniciais do paciente e o cartão nacional do SUS ou o CPF, porque em alguns serviços o cadastro é feito pelo CPF, outros pelo cartão nacional de saúde. Então, a forma de consulta vai ser através desses dois documentos. O processo de treinamento dos profissionais da saúde de prefeituras e hospitais por todo o estado deve começar no próximo mês. O CISREG, sistema que já é utilizado internamente, vai agora servir para que o paciente consiga, pela internet, saber qual a posição nas filas de espera do SUS e ter uma ideia de quanto tempo poderá demorar o procedimento desejado. A ideia da publicização é a gente jogar para que a população consiga enxergar o que a gente já faz de gestão. E claro que com isso vai fazer também com que o Estado e os municípios também se organizem no sentido de, vendo o tamanho das listas, a gente também possa estar organizando formas de estratégias de redução dessas filas de espera. Muito bom, esperamos que funcione. Depois do intervalo, tem futebol? É isso aí, vamos falar da vitória da Chapecoense, até certo ponto surpreendente, lá na Argentina, venceu o Lanús. E também as últimas informações de Figueirense, Joinville, Criciúma e Avaí. Você não sai daí que a gente volta já! Meio-dia e 53, estamos de volta para falar de futebol, porque agora, diferente de ontem, hoje a Chape, agora, né? A Chape só depende dela mesma. Quando a gente dizia ontem, né, Cibele, que a Chapecoense não dependia só dela, porque precisava de outros resultados. E o resultado aconteceu, que foi o empate entre Nacional e Zulia. Para muita gente e para nós também um empate bem surpreendente. Com isso, com a vitória de ontem, Cibele, para você de casa, a Chapecoense vai seguir viva na Libertadores da América até a última rodada e dependendo só dela, hein? Olha só o resultado do jogo de ontem, vamos dar uma olhadinha? Foi assim, a Chapecoense conseguiu vencer. Veja só, a Chapecoense conseguiu vencer o Lanús lá em solo argentino pelo placar de 2-1. Era a quinta rodada do Grupo 7 da Libertadores da América, uma vitória muito expressiva da Chape, que deixa uma situação agora extremamente confortável. Tá aí o resultado então, o jogo aconteceu lá na Argentina, só pra gente confirmar, 2 Chapecoense, 1 Lanús. E o gol da Chape, rapaz, olha, foi marcado pelo Luiz Otávio, o gol da vitória, e tá dando o que falar. Porque já a gente vai explicar um pouquinho melhor essa situação.
Não gol, não foi irregular, não foi nada. Aliás, hein, o Reinaldo, que bate lateral como ninguém, né? O cara bate lateral com cruzamento na área. Ah, Thiago? O cara bate o lateral lá dentro, botou na cabeça do Luiz Otávio, que fez o gol da vitória e agora está envolvido numa polêmica que pode prejudicar a Chapecoense. Muito bem. Vamos dar uma olhadinha, só antes disso aqui, para explicar, vamos dar uma olhadinha antes na classificação do Grupo 7, para a gente explicar por que a Chapecoense só depende dela. Olha aí. Classificação tá assim. Mas como a Chapecoense só depende dela? Perguntou Jaumu aqui, né? Olha só, Nacional é o primeiro colocado, o Lanús é o segundo, a Chape tá na terceira posição e depois vem o Zulia. O Zulia não tem mais chances. A Chapecoense terá como próximo adversário, viu, seu Mumu? Nacional. O Zulia. Ah, o Zulia. É, terá o Zulia, olha, ó, diz ele. Então, terá o Zulia terça-feira que vem já lá na Arena Condá, fechando a rodada de classificação, a fase de classificação, a sexta rodada. Aí qual é o outro jogo? Nacional e Lanús. Aí o que acontece? Num empate aqui entre Nacional e Lanús no próximo jogo, um vai a 9 e o outro vai a 8. Um dos dois vão morrer. Exatamente. No empate, um vai a 9 e o outro fica com 8. A Chapecoense... Aí vamos contar com uma vitória da Chape pro Zulia, que é o lanterna do grupo, e o time que se mostrou mais frágil, vai a 10. Vai. Não alcançaria. Pois bem, num caso de vitória do Lanús para cima do Nacional, o Lanús e Chapecoense se classificariam, no caso, uma vitória da Chape também, evidente. O Nacional vencendo o Lanús, vai a 11 pontos. E a Chapecoense vai a 10, classificaria como a segunda do grupo. Lembrando ainda que o terceiro melhor colocado de grupos passa a próxima fase. Mas essa situação da Chapecoense, olha... Não, perdão. Esquece que eu falei, não tem nada, terceiro colocado do grupo não classifica a próxima fase. Classifica, eu queria dizer, a Sul-Americana. Mas a situação da Chapecoense, que era até então bastante complicada, ficou extremamente confortável, hein? Né, Mu? Pega o Zulia. Jogador lá. Então, vamos falar da situação do jogador, Mu? Quer vir comigo aqui explicar? Não. Não? Então tá. Vamos falar então da situação do jogador. Foi o seguinte, olha só. No jogo com o Nacional em casa, lá na Arena Condá, foi na Arena Condá o jogo? Não, foi lá no Uruguai, né? É, do jogo do Uruguai. Nós tivemos a expulsão do Rossi e também do Luiz Otávio. Pois bem, a expulsão do Rossi e do Luiz Otávio, segundo o departamento jurídico da Chapecoense entende, eles teriam que cumprir a suspensão automática no próximo jogo sul-americano, que qual teria sido o jogo da Recopa Sul-Americana. Ok, cumpriram ali tanto o Rossi quanto o Luiz Otávio no jogo contra a equipe do Nacional, o Atlético Nacional, que foi quem decidiu a Recopa Sul-Americana. Pois Libertadores e Recopa Sul-Americana são torneios sul-americanos. É um balaio de gato. Você em casa vai tentando entender aí, a gente vai explicando devagarinho. Qualquer dúvida, manda pergunta ali. Teve a expulsão do Luiz Otávio, que é quem apareceu ali, ó, na falta que ele fez no Aguirre. Essa expulsão dele, segundo o pessoal da Conmebol, diferente da expulsão do Rossi, que também foi expulso nessa partida, o que aconteceu? Na expulsão dele, que golaço esse, né, cara? Nossa, mas assim, ó, mas segundo a expulsão do Luiz Otávio, teria que ter 3 jogos para cumprir, Mu. Então não poderia ter jogado ontem. Mas a Chapecoense não foi alertada, segundo a diretoria da Chape, com tempo hábil, ao qual diz no entendimento da Chapecoense, que diz no regulamento. A Chapecoense foi avisada, uns falam com 2 minutos antes do jogo, outros falam com 15 minutos antes do início da partida, e aí a Chapecoense agora fica nessa situação de ser julgada pela Conmebol. A Conmebol diz que sim, alertou a Chapecoense sobre o que seria uma escalação irregular do Luiz Antônio, que fez inclusive o gol da virada ontem. Não poderia ter jogado. Enfim, teremos desdobramentos jurídicos. Eu consultei advogados da área do desporto e disseram, não dá em nada. A Chapecoense vai passar a próxima fase. Isso porque a Chapecoense tem provas cabais, com entendimento da própria Conmebol, que foi avisada muito em cima da hora. Olha, tinha que cumprir 3 jogos. Ah, mas estão avisando agora, o cara já viajou, já me planejei, já trouxe jogador, enfim. Mas, com certeza, quem ficar de fora do grupo ali, quem não se classificar, numa eventual classificação da Chape, primeiro de tudo, a Chapecoense precisa vencer o Zulia na terça-feira, para dar esse balaio de gato, inclusive. Aí, quem se sentir prejudicado vai recorrer à Corte do Desporto da América do Sul, que é a Conmebol. Aí o Luiz Otávio expulso nesse jogo, nessa hora deve estar pensando, né? Pra que eu fui fazer aquilo? A gente já estava perdendo, estava feio o negócio, aí deu uma chegada mais dura, tô meio vermelho. Pois é. Cenas dos próximos capítulos nós acompanharemos aqui no Meio Dia Catarina. A verdade é que agora a Chapecoense já se prepara para jogar contra o Palmeiras
que na primeira rodada venceu o Vasco, meteu 4, hein? Palmeiras, então, na Arena Condá no fim de semana. E depois, você imagina, Mu, terça-feira, Chapecó, como é que vai amanhecer? Ah, vai dar Rapaziada, dando voador uma na outra, como disse a Taijana ontem, né? Clima de Libertadores, é isso aí, pessoal. né? Chapecó já amanhece dando voadora pra tudo que é lado. Tá encaminhado, só uma atrasada. Tá encaminhado, diz o Mu aqui, viu? O pessoal pode ficar tranquilo, então, Mu? Tá, né? Porque o Zulia também, vou te falar, né? Claro, Veio só pra passear nessa Libertadores. Essa vitória aí, faltando 2 minutos aí, foi... faltam 2 minutos, exatamente. Pra acabar, né? Exatamente, foi demais. Eu vou te contratar como comentarista. Claro. Eu e tu. Tá? Tu fica do meu lado, tá? Tamo junto. Beleza. Muito bem, vou falar do Criciúma agora. A gente vai ficar de olho na Chapecoense, a situação que de fato interessa muito o torcedor da Chape. Vamos falar do Criciúma agora. Informação que saiu no site da Rádio Difusora AM de Sara, dizendo o seguinte sobre um novo contratado que é conhecido aqui em Santa Catarina. Sabe quem é, Mu? O Jocinei, que espera registro para jogar pelo Tigre. O volante Jocinei, que jogou no Figueira, né? Não deixou muita saudade, não foi bem aqui. Contratado recentemente pelo Criciúma, espera ser registrado junto à CBF, a Confederação Brasileira de Futebol, para estrear pelo Tigre na Série B do Campeonato Brasileiro. Próximo jogo do Criciúma é contra o Oeste fora de casa. O Jocinei, diz a matéria, já treina com os jogadores do elenco tricolor desde a semana passada. Tá cansado de treinar já. Ele disputou o campeonato alagoano pelo CRB, onde acabou o campeão estadual. Boa sorte então pro Jocinei. No Figueira não deixou muita saudade, não. Apesar que não teve muitas chances assim, viu? Foi no momento conturbado que ele esteve no Figueirense. Vamos fazer contato com a nossa redação agora, 1h. Lá está posicionado o Lucas Miranda, que agora há pouquinho voltou da ressacada, teve treino. Leão da Ilha que se prepara para jogar com o São Paulo pelo Campeonato Brasileiro, Luquinha. Boa tarde. Exatamente, boa tarde, Gustavo, boa tarde, Sibeli, todos ligados no Meio Dia Catarina. Pois é, o Avaí vem se preparando para mais uma batalha dura. Toda batalha na Série A é dura, né? Mas contra o São Paulo sempre é algo que assusta. Mesmo assim, o São Paulo está numa fase não muito boa. Depois do empate que o Avaí fez com o Vitória, pode se aproveitar dessa fase, já que o São Paulo foi eliminado em algumas competições e, portanto, está um pouco fragilizado nesse sentido. Além disso, o Avaí tem uma arma secreta, viu? Um cara que jogou muito contra o São Paulo, um volante que veio do Ituano e que chegou a entrar aí no empate contra o Vitória. É o Simeão. Ele falou o que o Avaí precisa fazer para poder vencer o São Paulo lá no Morumbi. Um ponto muito forte que a gente teve dificuldade lá no jogo contra o São Paulo foi o Cueva e o Prato, né? São inteligentíssimos, tanto que o gol que a gente tomou saiu do pé do Prato para o Cueva. Então tem que ter atenção com esses dois jogadores que são muito diferenciados. Claro, todos os jogadores do São Paulo são diferenciados, mas esses dois me chamaram a atenção no dia do jogo. E quanto à dificuldade que o São Paulo tem, eu acho que a defesa deles ainda não está muito sólida, né? Vem sofrendo alguns gols, vem tendo algumas falhas. Então a gente tem que aproveitar o momento desse de erro do São Paulo para que a gente possa fazer o gol. Pois é, e falando de contratações do Avaí, o Max Rodrigues, que estava para vir, não vem mais. Vai ficar lá pelo Grêmio, enquanto o Lucas Lovatti, que é lateral, que estava emprestado do Avaí para o Grêmio, voltou. Portanto, o Avaí ganha o Lucas Lovatti aí como opção, mas o Max Rodrigues não vem mais. Passando agora para a Série B, vamos falar de Figueirense, que conseguiu uma vitória contra o Goiás, uma vitória expressiva no primeiro jogo e deve manter exatamente o mesmo time para o segundo jogo aí, que é contra o Náutico, às 4h30 desse sábado, no Orlando Scarpelli. E tem promoção de ingresso para o torcedor. A diretoria resolveu fazer essa promoção, R$30 para os setores B e C. Isso para quem for sócio e também para quem tiver com a camisa do Figueirense, limite de 5 ingressos para cada torcedor. E para a gente fechar esse giro, vamos falar agora de Série C. O Jack também vem se preparando para o próximo jogo, depois de empatar com o Ipiranga, né? O jogo que poderia ter sido vitória, já que o Jack empatou, estava 2-0 para o Jack, aliás, 1-0, depois teve empate do Ipiranga, depois fez 2-1, sofreu empate de novo, mas acabou tendo esse empate amargo aí no final. O Jack vai se preparando para jogar contra o Volta Redonda às 4h na Arena Joinville. Agora o Jack pensa aí no trunfo de ter 2 jogos seguidos em casa. Além do Volta Redonda, na sequência pega o Tupi. O Jack está ainda apresentando jogadores, montando o elenco aí durante essa Série C, com alguns problemas financeiros, mas a gente espera tudo de melhor pro tricolor, Gustavo. Valeu, Luquinha. Fechado, irmão. Até amanhã tem matéria aí do Avaí. Você teve hoje lá, né? Exatamente, tem matéria sim, a gente vai falar um pouco sobre como é que tá a tensão misturada com a tranquilidade lá. Tem esses dois ambientes lá dentro do Avaí hoje. Valeu, Lucas Miranda, muito obrigado pela sua participação. E lembrando também para o torcedor do Avaí, viu, Sibeli, que hoje o Avaí vai jogar a semifinal, é o jogo de ida, da Copa do Brasil Sub-20, jogo contra o Flamengo, uma classificação espetacular do Avaí. O jogo que acontece em Duque de Caxias, no estádio Los Lários. O jogo está marcado para começar às 9h15 da noite, então boa sorte para a molecada do Avaí fazendo bonito nessa Copa do Brasil Sub-20.
Temos recados, Opa, muita vamos lá. gente mandando recados, principalmente por causa do resultado da Chape, né? Com o Lanús. Olá, amigos, estamos sempre ligados aqui em Chapecó, o Odimar, dizendo que ele acompanha desde o tempo do jogo aberto. Nossa Chape ganhou e convenceu ontem. O que vocês acham? Chape consegue ficar na meiuca do Brasileirão? Abraços, Odimar. Chapecoense está surpreendendo muito, surpreendeu no jogo com o Corinthians do fim de semana, quando conseguiu empate 1-1, jogando bem contra o Corinthians, venceu ontem o Lanús, isso dá muita moral pro time, pega o Palmeiras em casa, é outro teste turístico, mas o Campeonato Brasileiro não tem jogo fácil, e a gente tem falado aqui sistematicamente, né, Sibeli? Tanto você quanto eu, dessa situação que surpreende essa remontagem da Chapecoense ter dado tão certo em tão pouco tempo. Então não me restam dúvidas que a Chapecoense vai fazer sim, mais uma vez, outro bom campeonato brasileiro para garantir aí o chamado top 10, ficar entre os 10 melhores. Não foi só uma recuperação rápida, né? Foi uma surpresa. Isso, claro que porque sim. são bons resultados seguidos. O time inteiro, Sibeli, aquela história que a gente falou, não foi assim, perdeu 4 jogadores num acidente, não, perdeu o clube inteiro. Foi do massagista até o presidente, clube reestruturado e está fazendo o que está fazendo. Parabéns, Chapecoense. Tem mais recado. Luiz Carlos de Biguaçu está dizendo que está feliz com a Chape. Ele não torcia pela Chape, como muitos torcedores, né, que a gente até fala aqui, mas agora ele é Chape de coração. Lucionei Ferreira, também da Grande Florianópolis, disse: Chapecoense é o orgulho de Santa Catarina. Parabéns, Chape. Não tenha dúvida. Usamos aí a mensagem do Lucionei para parabenizar, né, a Chape e o time e desejar boa sorte. Bom, depois do intervalo, a gente vai falar sobre a EFAP, considerada uma das maiores feiras aqui multissetoriais do país. E também tem a previsão do tempo para hoje e para os próximos dias. Você não sai daí que a gente volta já, 1h06. Estamos de volta, 1h09. Vamos ver como está o trânsito ao vivo aqui na capital. Você tem imagens aí das pontes que fazem a ligação entre ilha e continente. Movimento intenso em ambos os sentidos, tanto na Colombo Salles quanto na Pedro Ivo Campos. Muito bem, então agora vamos de previsão do tempo, saber aí para os próximos dias, principalmente para a tarde e noite de hoje. E vamos fazer contato com a Ipagre-Ciran, com o meteorologista Marcelo Martins. Boa tarde, Marcelo. Boa tarde, Gustavo. Boa tarde a todos de casa. A partir desta quinta-feira, uma mudança no tempo no estado de Santa Catarina, assim como em todo o sul do Brasil. Área de instabilidades associada a um sistema de baixa pressão que vem ali do nordeste da Argentina já provocou bastante chuva nesta manhã lá no oeste, meio oeste do estado. E está caminhando aí para a serra e deve nos atingir aqui mais para o final do dia em forma de pancada com trovoada. A chuva que teve aí pela parte da manhã e início da tarde é por causa da umidade que vem do mar. Esse sistema de baixa pressão deve originar uma frente fria nesses próximos 2 dias e traz uma condição de instabilidade ou permanece assim em todo o estado. Pancada de chuvas, trovoadas, rajadas fortes de vento, primeiro de nordeste, depois de sul e que deve deixar também o mar um pouco agitado, principalmente lá mais para o final de semana. Na verdade, a frente fria deve evoluir até o sábado e se afastar durante o domingo, porque uma nova massa de ar frio e seco deve avançar sobre o sul do país e deve melhorar o tempo a partir do oeste catarinense. Aí sim, o vento sul deve amenizar a temperatura no início da próxima semana. Eu sou Marcelo Martins, eu sou meteorologista da Ipagre-Ciran, com as informações do tempo para o meio-dia, Catarina. Em São Joaquim, na Serra Catarinense, a principal rodovia que dá acesso ao município apresentou uma rachadura no asfalto. O detalhe é que a obra foi entregue há 2 meses. Vamos conferir. Na SC 114, em São Joaquim, no quilômetro 293, uma fissura no asfalto tem preocupado os motoristas. A rachadura iniciou com 5 centímetros e tem aumentado cada vez mais. A Polícia Militar Rodoviária está agindo no local desde segunda-feira. Sinalização do local com cones e, ao mesmo tempo, a gente passa em todas as oportunidades a orientar os motoristas, a adverti-los quanto a esse ponto crítico. A SC foi revitalizada no trajeto de São Joaquim até o município de Painel. Teve a inauguração há 2 meses. Segundo o secretário de Obras de São Joaquim, não é a primeira vez que rachaduras aparecem nesse local. Quando tinha pista antiga aqui, já aconteceu, né? Já houve, em anos atrás, rachadura nessa pista. Esse trecho aqui já haviam vários remendos, né? Era um dos pontos críticos aí
que tinha na nossa pista antiga. De acordo com a Secretaria de Obras de São Joaquim, o DEINFRA determinou a realização de uma vistoria junto à empresa que executou a obra, entre São Joaquim e Painel. A explicação é que, como era uma rodovia antiga, o projeto de recuperação não previa análise do solo. Temos que aguardar um especialista, né, para que faça aí o laudo, para que ele venha nos dizer o que realmente aconteceu. Mas a gente acredita, né, por ser um terreno bastante com muita pedra, então pode ter acontecido de ficar alguma infiltração. Só para se ter uma ideia, eu consigo colocar minha mão inteira dentro dessa rachadura aqui. As equipes do DEINFRA e da Secretaria de Obras de São Joaquim estão atentas para que o asfalto não ceda ainda mais. Por isso, ainda hoje eles vão cobrir tudo isso aqui com asfalto novo, enquanto o DEINFRA faz estudos para descobrir por que o asfalto cedeu. Em nota, a assessoria do DEINFRA informou que houve um escorregamento da capa asfáltica provocado por um acidente geológico e que seria realizada uma reperfilagem emergencial do referido trecho para corrigir o desnível. Informa também que será contratada uma equipe técnica para fazer uma sondagem, a qual irá apontar uma solução para a correção da pista. Muitos termos técnicos, mas a gente viu aí o tamanho da rachadura, né, Gustavo? Pois é, Sibeli, e interessante, né? Porque quando lança a obra, faz bastante propaganda, né? A população vai poder aproveitar, agora é um asfalto novo, não sei. Aí quando o cidadão vai usar, dá esse problema. Agora também tem um detalhe bem específico, né? Se é um acidente geológico, como se diz, de fato se exime totalmente da culpa o DEINFRA. Tudo bem, nesse caso, porque o que a gente vê também de asfalto ruim sendo colocado em Santa Catarina, não estou dizendo que é esse, repito, porque se eles usam isso como argumento, acidente geológico, você não pode falar muita coisa, mas o que a gente vê de asfalto ruim por aí, remendo e tapa-buraco daqui, aliás, a operação tapa-buraco é o que mais tem, né? E que não resolve nada, cada vez fica pior. Asfalto do Brasil, segundo estudos, é um dos piores utilizados do mundo. Porque daí faz uma mistura e tal para render mais, porque a base é petróleo, é isso e aquilo, aí quer economizar, alguém quer ganhar dinheiro, aquela história toda, e aí o asfalto é péssimo. A gente confere isso na prática, né, no trânsito. Foi lançado na capital o projeto Floripa Social. A ideia é possibilitar a solução para diminuir o número de moradores de rua. O programa Floripa Social tem como objetivo oferecer condições para que pessoas em situação de rua possam ter alternativas para mudar de vida. É um trabalho integrado de várias áreas que vai permitir diminuir o número de pessoas na rua, dando dignidade a todas. Serão abertas 100 vagas em clínicas de recuperação de dependentes químicos, 50 vagas em albergues e abrigos, além de diversos outros serviços, como cursos profissionalizantes, que ficarão disponíveis. Aqueles que estão cadastrados já são mais de 500. Nós acreditamos que esse número possa ser ainda maior. Ou seja, nós vamos fazer uma abordagem e credenciamento. O serviço de abordagem de rua vai ter um consultório móvel acompanhando, né, dando todo o atendimento à saúde, evitando algum tipo de doença que possa ocorrer. E a gente espera que esse número possa diminuir consideravelmente, permitindo que todos possam estar inseridos nos programas sociais e que possam estar reinseridos, inclusive, no mercado de trabalho. Este é o primeiro projeto multidisciplinar focado nas pessoas em situação de rua em Florianópolis. Para o promotor do Ministério Público Estadual, é uma oportunidade de transformar a realidade da capital. Um grupo, né, formado por 12 entidades, Ministério Público, a Prefeitura com todas as suas secretarias, representantes da entidade civil, e são ações que já estão ganhando corpo. Muitas já estão se materializando. A par de todas essas ações que foram anunciadas hoje, eu penso que realmente a gente vai dar um salto de qualidade na questão da inclusão social. Tá aí, mais um projeto que a gente vai acompanhar de perto, esperamos que funcione. Oportunidade sempre tem que ser dada, independente de se a pessoa quer continuar na rua ou não, ela tem que ter a oferta de sair desse meio, conseguir se recolocar no mercado de trabalho. Nós vamos acompanhar de pertinho, que funcione, seu prefeito, que funcione.
Em Chapecó, foi apresentada a Comissão Central Organizadora da EFAP 2017. A feira é uma das maiores do sul do país. Vamos conferir. Neste ano, a EFAP deverá ter uma programação especial para comemorar o centenário de Chapecó. Por isso, a Comissão Central Organizadora já foi apresentada e está trabalhando para fazer uma das maiores feiras dos últimos anos. Destaque também para o agronegócio. Chapecó exporta os seus produtos e seus serviços para mais de 60 países. Enquanto que o estado de Santa Catarina são 120 países, só Chapecó são 60 países que exportam os seus produtos e isso é um motivo de orgulho e é dentro da EFAP que nós vamos mostrar tudo isso e comemorarmos todos juntos essa que é a edição mais especial da EFAP, a edição do seu centenário. De acordo com os organizadores, mais de 90% dos espaços já foram comercializados na feira. A partir do dia 20 de maio, a população poderá auxiliar na escolha dos shows. A expectativa é ultrapassar os 500 mil visitantes em 10 dias de feira. Temos a procura muito grande de participação e de visitação de pessoas de fora. Infelizmente, através da tragédia, Chapecó ficou conhecida no mundo inteiro, e em especial no Brasil, tem muitas pessoas. E como preparamos anteriormente o evento do Mercosul esses dias, através da reunião da UPM, já ficou acertado, inclusive, a participação de vários representantes de países aqui do Mercosul para a visitação da feira. A EFAP 2017 será realizada de 6 a 15 de outubro, no Parque de Exposições Tancredo Neves, em Chapecó. Bem bacana, fica o convite. Bom, a gente vai para o intervalo e na volta você vai conferir uma reportagem que a nossa equipe foi fazer, porque ela visitou aí prédios importantes para a história do estado nessa semana do museu. Matéria que tá muito boa, você não pode perder. 1h19, rápida parada e o meio-dia, Catarina volta já. Estamos de volta, 1h22. Nós estamos na Semana dos Museus e a nossa equipe foi visitar prédios importantes para a história do estado. Olha só. Construído no século XIX, no coração da antiga Desterro, o prédio Rosado chama a atenção por sua arquitetura imponente. O Palácio Cruz e Souza guarda os restos mortais do poeta e dispõe de exposições que envolvem o público. Seja observando os ladrilhos que compõem a arquitetura das cidades históricas do estado, seja observando os detalhes que estão no chão, nas paredes e até mesmo no teto, o Museu Histórico de Santa Catarina nos faz mergulhar na história. Na parte superior do museu é possível encontrar móveis e objetos que contam um pouco da história de Santa Catarina. Um local onde o passado é preservado em cada detalhe. São ambientes que contam como era a vida e os costumes de uma das épocas mais agitadas da política catarinense. São ambientes por onde passaram governadores e políticos que escreveram a história. Aqui eles assinaram decretos, realizaram jantares, discutiram ideias e definiram o rumo do estado. Um espaço que durante a Semana dos Museus está de portas abertas gratuitamente a quem quiser revisitar o passado. O museu ele tem uma função muito importante que é da memória, porque o combustível para a nossa história é a memória. Então esses espaços eles estão aqui presentes em nossa sociedade para cumprir uma função que é ajudar a gente a refletir sobre o nosso passado, mas não deixando de pensar nos problemas do presente. Do outro lado da Praça 15, a antiga Casa de Câmara e Cadeia também guarda muitas histórias. O local é um dos prédios mais antigos da capital. Era para cá onde até 1930 eram trazidos os detentos. Foi aqui também onde até 2005 funcionou o Legislativo Municipal. Um espaço que desde 2014 passa por reformas. A obra era para estar pronta, mas foi paralisada em setembro do ano passado, quando a empresa responsável deixou de fazer os serviços por falta de pagamento. Agora, a Prefeitura quer ver tudo pronto até o final deste ano. A previsão é mais 2 meses para que o museu se instale nesse prédio.
E nós temos a parte do anexo administrativo, que isso vai até final do ano. Assim que a obra estiver pronta, um novo museu surgirá neste espaço. O Museu da Cidade vai contar sobre o passado, mas também questionar o presente e projetar o futuro. Então ele fala de história, de geografia, de arte, de literatura, de cinema, de mobilidade urbana. Então é um lugar em que ele apresenta esses assuntos, pesquisa esses assuntos e dá acesso ao morador, ao turista e sobretudo ao estudante. O Museu da Cidade, dentro da Casa de Câmara e Cadeia, será mais uma opção cultural para quem mora em Santa Catarina e para os visitantes que passam por aqui. Cartões postais precisam ser bem cuidados, né? E no Museu do Vinho, em Videira, também tem programação voltada para a 15ª edição nacional dos museus. Escolas da rede municipal de Videira estão visitando o Museu do Vinho Mário Pelegrim. Lá os alunos estão conhecendo a exposição João e José, os monges da fé, as entrelinhas de uma história do contestado. Que aparece nessa peça, o Contestado Encantado, sobre algumas lendas com relação ao monge João Maria, que se conta, por exemplo, a gente tem nessa exposição também a panelinha mágica, em que se conta que a comida era multiplicada, né? Então, quando a gente traz isso, ela causa uma curiosidade. Além de que nessa exposição a gente procurou trazer algumas ervas, alguns chás e que as crianças se identificam muito. Na terça-feira, além das visitas, também aconteceu o espetáculo O Contestado Encantado, uma parceria do museu com o Sesc. Ao olhar numa estradinha de terra, viu aquele velhinho que já estava indo longe. Pelo gorrinho de jaguatirica, ele reconheceu. Era o João Maria. Falou João Maria no meio de nós, mas é pena nem todos ouviram sua voz. No domingo, às 4 da tarde, o espetáculo será aberto ao público. Muito bacana, aí Semana do Museu, a gente repercutiu aqui para você. Você já parou para pensar sobre a importância do movimento para o desenvolvimento das crianças? Exercitar as crianças é bom para flexibilização, a força e a coordenação motora. Todo mundo sabe. Mas lá em Chapecó tem uma academia dedicada a isso. Olha só, interessante. Ela fica dentro de uma escola, né? Isso aí. Vamos conferir a matéria da Elisandra Vissotto? Luiz Otávio, de 3 anos, foi um dos primeiros alunos a participar da academia. A mãe dele acompanhou esse momento importante para o desenvolvimento do filho. Acho importante para eles desenvolverem a atividade motora e eles vão, ao mesmo tempo que estão brincando, vão aprender, né? Então vai ser bem divertido para eles. Nos primeiros anos de vida, acontecem grandes mudanças em relação à capacidade de movimento. Por isso, em Chapecó foi montada a primeira academia para bebês dentro desse centro de educação infantil. Então, a função, junto com o profissional de educação física, é desenvolver atividades para estimular essas crianças para o seu desenvolvimento. Neste primeiro momento, a Academia para Bebês deverá atender aproximadamente 200 crianças de 4 meses a 3 anos. E a expectativa é expandir o projeto para outras escolas. Os pais dos alunos que já estão participando da academia aprovaram a ideia. Isso porque, além de estar na escola, as crianças já podem fazer uma atividade física. Já consegue incluir algumas atividades diferentes que a gente já acompanhou ali. E eu acho que é válido qualquer atividade que seja um pouquinho diferente daquilo que eles trabalham em sala de aula, né? Então, claro, é um grande passo dos próximos que ainda estão por vir aqui na escola. Tá aí, muito bacana, que essa ideia aí se espalhe pelas escolas do estado todo. Bacana demais. Se bem, vamos dar uma atençãozinha para as redes sociais. Lembrando sempre, gente, que a gente está no WhatsApp, tá? Você pode mandar aí reclamação da sua rua, descaso do poder público. Fica tranquilo, Mu, que eu tô olhando o relógio. Então ali tem um reloginho na tela. Eu sei quando dá 1h da tarde. Já tá acabando, né? O pessoal tá acelerando. O pessoal atrás fica, terminou. Não, tudo bem, tem que trabalhar, tem que me ajudar, tá aí certo. Mas quando eu tava falando do WhatsApp, gente, olha só. Você tem problema na sua rua e tudo mais? Então pode mandar pra gente no 489-9904-9904. Mu, tá com problema na tua rua? Manda pra gente. E também temos o nosso Twitter, @meidiacatarina, assim como o Instagram. E também a nossa fanpage no Facebook, /meidiacatarina. Muita interatividade por ali. O pessoal tem compartilhado os vídeos. Obrigado, gente, viu? Boa tarde pra você. Até amanhã. Tchau, gente. Até amanhã. Uma ótima quinta-feira, hein?